Nós já falamos um pouco sobre a radiofrequência quando nós falamos de cabo, mas vamos só revisar aqui. Sempre quando a gente tem um sinal sendo transmitido entre 3 kHz, aqui, 3 kHz e 300 GHz, nós dizemos que estamos transmitindo em RF, isso é, em sinal de radiofrequência. Essas frequências são conhecidas como sinal de radiofrequência. Em segurança eletrônica, nós usamos algumas frequências específicas. Então, por exemplo, controle remoto de portão, ele normalmente vai ser 2,2 MHz ou 433 MHz. Existem algumas outras frequências? Existem, mas não são tão utilizadas. A antena para recepção de tag veicular, 900 MHz. Então, algumas frequências específicas a gente vai utilizar para trabalhar dentro da segurança eletrônica. Sensores de alarme sem fio, a maioria deles, para não dizer todos, também são em 433 MHz. Alguns são em outra frequência, mas a grande maioria 433 MHz. Todo sinal de radiofrequência ele pode ser transmitido tanto por um cabo, que a gente já estudou lá no módulo de cabo, ou via ar. Então, por isso que é muito importante, além de você ter uma frequência de transmissão, você também tem uma frequência de codificação. Isso é codificar o teu sinal para que ele não seja que ele não sofra interferência de um outro sinal similar. Porque você imagina, eu tenho o meu controle remoto do meu portão eletrônico aqui, o meu vizinho também tem um controle remoto do portão dele. Os dois são 433. Porém, quando eu aciono o meu, ele não vai interferir, ou não deveria interferir, no portão do meu vizinho. Quando ele aciona o dele, mesma situação, não deveria interferir no meu, ou não interfere no meu. Isso é porque, junto com essa frequência, é feita uma codificação desse sinal, que nós vamos falar um pouquinho mais lá para frente. Essa codificação ela precisa ser muito eficiente para que a gente não tenha problemas nos nossos equipamentos. Porque senão o que pode acontecer? Alguém pode gerar um sinal na mesma frequência que vai acabar burlando o nosso sinal. Tem um exemplo aqui que eu até peguei numa... Deixa eu só pegar aqui. Só um instantinho. Até eu fiz um desenho aqui, um diagrama mais ou menos como seria, né? Aqui. Opa, deu a louca. Não quero editar, só quero aumentar. Então é mais ou menos isso daqui que o pessoal faz para tentar burlar um sistema de RF. Então você tem o seu transmissor aqui numa frequência determinada, vamos supor que seja 433, e você está transmitindo para o teu receptor que está devidamente sintonizado lá nessa mesma frequência. Porém, é inserido um outro sinal com uma frequência muito mais potente, dentro da mesma frequência, mas com muito mais potência, para fazer uma interferência nesse teu sinal. Então isso daqui é um processo que é chamado de jamming. Vou falar um pouquinho mais sobre ele ali no próximo tópico, que seria o fato de você embaralhar, você burlar esse sinal. Ele pode ser usado de várias formas. Se eu tiver, por exemplo, num alarme sem fio, eu consigo embaralhar a ponto de eu abrir o sensor, isso é abrir a janela, né? E esse sensor ele não conseguir enviar informação para a central. Ele até vai enviar, só que a central vai estar lendo esse outro sinal pirata e não vai conseguir escutar o outro. Um exemplo é mais ou menos assim. Eu tenho, vamos pensar numa transmissão sonora, né? Eu tenho um equipamento aqui transmitindo um sinal num certo volume. Só que eu tenho um outro aqui no lado transmitindo com 10 vezes mais volume do que esse. Volume sonoro mesmo, estamos pensando. O receptor aqui, ele vai acabar escutando só o que está transmitindo com volume maior. E o outro vai ficar praticamente mudo ali. Você não vai conseguir escutar. É o mesmo efeito que acontece aqui no jamming. É você gerar um monte de sinal a ponto de fazer o receptor não escutar o outro sinal que seria o sinal correto. Então essa é uma prática comum para tentar burlar, principalmente sistema de alarme de carro,
mas também para burlar sistema de alarme residencial. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse sistema de anti-jamming no próximo vídeo.